Então bora para mais um. Guilherme Freire. Cliquei aqui, galera do chat sugeriu, não sei. Estão me dizendo que é do Brasil Paralelo. Então, gimaço, perigosíssimo. Corte, entrevista no Vilela, lá no podcast Inteligência Limitada, com o título do corte de O Surgimento dos Ideais Políticos. Guilherme Freire, bora ver. Todos esses princípios entraram na nossa educação, porque o iluminismo foi a tendência dominante. Seja na linha liberal, seja na linha socialista. A árvore foi para a mesma. O liberalismo, desde a incepção das revoluções, os dois seguiram esses dois princípios que eu falei. Os princípios. A árvore é comum. Revolução gloriosa na Inglaterra, reduzir o poder do monarca, favorecer a nova burguesia, levar adiante essas pautas. John Locke era um ideólogo político, contratualismo, liberalismo, toda coisa. A Revolução Francesa é mais radical, sem dúvida. Mas a coisa está indo na mesma... Uma bebeu da outra, sem dúvida alguma. Voltaire, que foi o pai do iluminismo francês, bebeu da Revolução Inglesa, que o primeiro livro dele chama Das Ideias Políticas Inglesas. E os Estados Unidos também passou por toda uma revolução liberal e tem essa tendência liberal desde o começo. Então a árvore genealógica do liberalismo está em Inglaterra, França e Estados Unidos, que são os ganhadores das grandes guerras. São os países dominantes do século XX. Em especial, acho que os Estados Unidos acabou passando numa fase anterior à Inglaterra, mas a França estava sempre ali no bloco. Tá falando das revoluções burguesas. Até aí, ok. Não dá para dissociar revoluções burguesas da gênero do liberalismo. E a gente tem que entender que o liberalismo, portanto, não é sobre liberdade. Ele é sobre propriedade. É isso que eu sustento. As revoluções burguesas, elas foram um movimento histórico que colocou a burguesia como detentora do poder político. Porque o que nós entendemos é o seguinte: o poder político ele deriva do poder econômico. E as relações de produção já vinham em transformação no seio da sociedade na Europa desde a crise da Idade Média. Essa crise vinha estruturando novas relações de produção, relações capitalistas de produção. Portanto, houve a ascensão de uma classe burguesa que enriqueceu e que passou a exigir o poder político. E o processo de transição que colocou a burguesia no controle do Estado foi o processo que a gente conhece como o processo histórico das revoluções burguesas, que ele está falando aí, que são sim ligados a esse ideal de liberalismo, que foi a ideologia produzida pela transformação das relações de produção. Porque saca, gente, a gente vive falando o seguinte: olha, quando a gente começar a transformar as relações de produção, necessariamente surgirá uma nova visão de mundo, uma nova superestrutura. E o liberalismo, ele era a ideologia que valorava a classe burguesa enquanto classe revolucionária. E tinha muita gente com pensamento genuíno nesse mesmo. Eu posso citar aqui Adam Smith. Adam Smith, ele tinha um interesse genuíno de compreender a dinâmica dessas novas relações de produção. Por isso que ele vai desenvolver a economia política. Ele sabia que essas novas relações de produção conduziriam a um novo processo político. Por isso ele estava escrevendo sobre economia política. A questão é que o Adam Smith, ele estava vendo relações de produção nascentes, um capitalismo nascente, que ele mesmo acreditava estar passando pelas dores do parto desse nascimento. Então ele imaginava um capitalismo de concorrência e de equilíbrio. Ele não viu um capitalismo de monopólio. Ele não viu um capitalismo de imperialismo. Ele não viu um capitalismo de puro crédito. Isso Marx vai ver depois. Então Marx olha para o trabalho, por exemplo, do Adam Smith, inspirado nesse liberalismo, nessas revoluções burguesas, naquele novo arranjo social. Marx olha para aquilo e diz: ok, aqui nós temos alguma coisa, nós temos algum ponto de partida. Mas nós temos uma visão ingênua que valorava
A classe burguesa, então revolucionária, num novo arranjo de produção. O que Marx fez, sabe o que foi? Foi ver o resultado deste processo e valorar a perspectiva da classe proletária, de um capitalismo concentrador, verticalizador, formador de monopólios, que reproduz exploração. E aí, então, Marx conclui que aquilo que o Adam Smith, por exemplo, identifica não faz parte do capitalismo maduro. Perfeito? Então, nós não podemos botar fora a criança junto com a água do parto. O iluminismo, ele tem muitos problemas. Nós podemos fazer uma discussão a respeito do iluminismo. Mas, de alguma maneira, ele marcou um momento onde houve uma justa contestação dos dogmas religiosos que serviam à superestrutura que organizava relações feudais de produção. Então, teve ali um papel histórico que transformou as mediações de classe, formatando a democracia burguesa, o Estado burguês antes, e que nos colocou num outro patamar de luta a fim de superar este modelo de reprodução da riqueza social. Muito do establishment desses três países seguiu essa tendência do iluminismo liberal, sem dúvida alguma. Veja como, a partir do momento que eu levo ao extremo esses princípios, eles vão radicalizando. E aí eu posso ir para dois caminhos diferentes. Foi o que aconteceu, tem uma bifurcação no Ocidente. Um caminho é, esse negócio de igualdade, eu preciso que isso seja materializado num nível político imediato. Começa a vir todas as ideias socialistas. Preciso garantir a igualdade. Então, fala que, cara, agora eu tomo o poder e vou garantir essa igualdade na marra. A gente vai fazer aqui uma moda. Ou a gente vai criar modo de revolução, mas a gente vai dar um jeito de graduais, mas que seja. A gente vai dar um jeito de garantir essa igualdade. E ainda mais você largou a moral, aí mesmo que vai ter um maluco numa mansão dando ordem pros caras, mas ele não seguiu os ideais da revolução. Mas como que vai seguir, cara? Ele tá lá na... Se ele pode ter a mansão, por que ele vai ter a casinha dele? E mesmo, tem cargos que são mais... Impressionante como eles são todos iguais, né, galera? O que ele está descrevendo é o capitalismo, né, gente? O que ele está descrevendo é o capitalismo. Isso só faz sentido no capitalismo, né? Isso não faz sentido, né? Primeiro que a gente tem uma etapa de transição, que é sempre muito conturbada, né? E que ainda vão existir diferenças sociais, né? Inevitavelmente. Agora, ele está de novo descrevendo o capitalismo. mais almejados que o outro, que tem menos esforço, tem menos não sei o quê, e os caras. E na prática, quem for amigo dos caras vai ganhar o cargo. Então, no mundo real, isso nunca acontece de pleno direito. Mas toda essa linha socialista vem desse desejo de igualitarismo e fala assim: a verdadeira liberdade não é igualdade absoluta. Então a coisa vai indo por esse caminho. A outra linha é: bom, fizemos um trabalho de relativização das autoridades, fizemos um trabalho de relativização da religião, sem ir por essa linha necessariamente socialista, de estatizar os meios de produção, mantendo a sociedade mais ou menos como ela tá, como ela já se desenvolveu, a sociedade liberal. Nós vamos cada vez mais gerando uma cultura igualitária, cada vez mais gerando uma cultura que desconstrói valores e tal. Vai surgindo o progressismo. Você vê como o progressismo nada mais é do que uma evolução, uma radicalização em certos aspectos, mas também uma evolução do pensamento liberal anterior. Inclusive, institucionalmente, você vai ver lá Harvard, as instituições americanas principais. Tá, ok. Então é isso aí. Então o progressismo ele é associado ao liberalismo, é isso? Ok. Tá, vamos ver onde vai terminar esse assunto. As universidades grandes inglesas, ou seja, as mesmas que eram promotoras do liberalismo, a lá John Locke, a lá Jean-Jacques Rousseau, no passado, vão depois incorporando outros princípios. A primeira vez que se falou de era progressista nos Estados Unidos foi em 1896. Os caras falam que a era progressista. Ah, é? Porque tinha lá o movimento feminista, que era sufragistas na época, porque tinha lá o Woodrow Wilson, foi o cara da Primeira Guerra que queria fazer a Liga das Nações, que virou a ONU. Ou seja, há 100 e tantos anos a galera nos Estados Unidos já estava falando de progressismo. A galera acha que isso aí é uma coisa que começou agora. Isso é uma coisa que está circulando nessas instituições há muito tempo. Na Inglaterra, no começo... E que não tem contradição nenhuma com o liberalismo, tá, gente? Então por isso que assim, até um termo meio
ruim para nós. Nós não somos progressistas, tá, gente? Nós não somos progressistas, tá? Nós somos de esquerda, né? Mais especificamente, nós somos comunistas, esquerda radical, tá? Esse rótulo de progressista é isso, né? Então, assim, é a venda de uma ideia, de uma possibilidade de maior justiça social sem questionamento da propriedade privada. Então serve ao liberalismo, né? Porque o liberalismo, gente, em última análise, é uma defesa da propriedade privada. Então, se você defende a propriedade privada, se você defende o capitalismo, você é um liberal. Não tem como você defender o capitalismo sem ser um liberal. Essa é a minha questão com os keynesianos. Keynes era um capitalista, ele queria salvar o capitalismo, ele queria melhorar o capitalismo, ele queria consertar o capitalismo. Nada mais liberal que isso. Tá? Claro, uma perspectiva social muito menos danosa para a classe trabalhadora do que uma perspectiva neoliberal. Tá? A perspectiva neoliberal é a perspectiva de dane-se. Não é isso? É um mundo pós-Guerra Fria. O capitalismo venceu. Então agora não precisamos mais fingir que somos bonzinhos. Né? Esse é o neoliberalismo. O problema é que o neoliberalismo ele acaba ferrando com a própria dinâmica do capitalismo. E é isso que a gente está percebendo hoje. Que não é necessário um socialismo ameaçando. Que o próprio capitalismo produz ameaças. E agora ainda tem um outro fator, que é a China. Mas bora lá, vamos continuar vendo. No século XX, 1900 e pouco, tinha a Sociedade Fabiana, que era o tal do socialismo fabiano, que o símbolo era um lobo em pele de cordeiro. Que era tipo um socialismo mascarado, ocidental e tal. Diferente do soviético. Isso é uma bobagem, cara. Assim, eu só vejo o liberal meio fora da casinha citando o socialismo fabiano, né? Dando uma relevância muito grande para uma coisa muito pequena. Que era mais pauleira. Depois eles acharam que o lobo em pele de cordeiro era muito explícito e mudaram o símbolo para uma tartaruga. Mas independente, por exemplo, a London School of Economics, a instituição de prestígio e tal, descende de pessoas do socialismo fabiano. Que é esse socialismo cultural. Então, as instituições ocidentais, elas já têm uma linha de desconstrução de moral e religião independente do marxismo russo, leninista, maoísta, ou as várias versões que foram sendo criadas historicamente, né? E essa linha histórica continua. Então, o que acontece? Esses valores do é impressionante. Olha só, é uma farsa de erudição para esconder uma coisa muito tosca. Ele está querendo dizer que o progressismo liberal, os sociais liberais, são próximos do socialismo. Ele não começou dizendo isso, porque ele foi um pouquinho mais sofisticado, mas a intenção dele é essa. E agora é que eu estou sentindo onde ele quer chegar, que é o quê? Na ideologia reacionária. Tá entendendo? Então ele está vendo esse progressismo como um ataque ao verdadeiro liberalismo e um ataque à religião, ao cristianismo, aos dogmas, etc. Estão entendendo? O cara quis associar a universidade lá na Inglaterra aos socialistas fabianos, que é uma grande forçação de barra. Não para de radicalizar também, o que choca as pessoas. Muita gente hoje tá assim, cara, eu só queria voltar pros anos 90, entendeu? Só que não dá pra voltar pra... que eu quero falar pros anos 90. Pô, não tinha esse woke, não tinha lacração, mas todo mundo era livre, mas não sei o quê. Mas veja, é que institucionalmente, universitariamente, por exemplo... Cara, como assim não tinha esse woke, tinha esse lacração? Essa woke é uma palavra que eles estão tudo na boca agora. Lacração, cara, eu vivi bem os anos 90, gente. Os anos 90, galera, final dos anos 80, eu me lembro da Armação Ilimitada. Vocês lembram da Armação Ilimitada? Vocês não lembram, vocês são jovens. Mas era uma novelinha, passava de tarde. As crianças assistiam. Era um trisal. Era um trisal que ainda tinha adotado um moleque. Era isso. Tá?
Então, assim, parece-me que nós estávamos muito mais confortáveis com essas questões menos conservadoras. Então, hoje o que eles chamam de lacração é talvez porque tem uma patrulha, né? Tu já pensou você colocar às 5 da tarde? Eu lembro da Zelda Scott pelada no orelhão, só com aquelas tarja preta, assim. Jubilula. É isso. Anos 90. Gênero, que é uma discussão grande agora. É uma discussão dos anos 80. Nas universidades americanas, gênero era discutido nos anos 80. Ah, é? Sim, sim. Os principais livros de gênero e tal, anos 80. Só que a coisa demora pra sair da bolha, instituição universitária e chegar mainstream. Mas esse tipo de ideia, que tem uma ideia radical numa universidade, que vai espalhar pela mídia, e que vai ganhando notoriedade, até virar uma ideia que fica obrigatória, que os zelotas da nova religião agora transformam em heresia quem não segue, esse processo está acontecendo no Ocidente. Cara, que bizarro. Esses caras são perigosos, hein? Zelotas da nova religião. Tomem cuidado. Tomem cuidado. A ideologia reacionária é muito perigosa. Por quê? Ela é uma espécie de botão de pânico do capitalismo. O capitalismo, ele vem enfrentando uma crise que é sistêmica, mas conforme o capitalismo cresce, as crises sistêmicas ficam mais próximas umas das outras e mais potentes. E há um elemento no capitalismo que é determinante, que é a ideologia. A ideologia é o que faz o escravo não se perceber enquanto escravo. É o que faz a trabalhadora e o trabalhador continuar acreditando na farsa da democracia burguesa, acreditando no progresso, acreditando que esse é o melhor jeito, ou o único jeito. Quando a crise aperta, a ideologia começa a não dar conta de segurar o ímpeto da classe trabalhadora. Aí vem a válvula de escape, que é o movimento reacionário, que é a extrema-direita, que são os movimentos neonazi, e toda uma coleção de movimentos associados à extrema-direita, que basicamente fazem o quê? Por isso são reacionários. Eles se ancoram naquilo que é pilar do capitalismo, que é onde o capitalismo se constituiu. Então, a propriedade privada, a escravidão de povos africanos, a religião cristã, o machismo estrutural. Vocês entendem? O anticomunismo. São pilares onde o capitalismo se construiu, que é aquilo que tem de mais feio no capitalismo, que no momento de paz, no momento de tranquilidade, o capitalismo gosta de esconder. Gosta de esconder. Liberal nenhum gosta de lembrar que John Locke era senhor de escravos, que nunca teve problema nenhum com a escravização de seres humanos. Investia nisso. Que a questão dele com liberdade era a liberdade de comprar e vender e o direito de ser proprietário das suas propriedades. Esse é o ponto. Também não interessa lembrar que a Igreja Católica, que importou para a gente o cristianismo, referendou a escravidão africana porque achava mais difícil converter os africanos ao cristianismo do que os indígenas, que naquele ambiente de contra-reforma que a Europa vivia, se fizeram necessários na estratégia, né, da Igreja Católica. Por isso somos hoje o país com o maior número de católicos no mundo. Então, é muito perigoso porque, como esses pilares são aquilo que temos de mais feio na nossa sociedade, quando eles são exaltados, quando eles são valorados por esse tipo de ideologia reacionária, a gente começa a achar bonito o que é feio. O que eu estou querendo dizer com isso? Daqui a pouco, a gente começa a naturalizar absurdos, violências, discriminações.
Foi baseado nesse tipo de pensamento, se ancorando nesse tipo de elemento reacionário que se produziu o Holocausto na Alemanha no século passado. E que até hoje tem muita aderência em parte da classe trabalhadora que se transformou num ente extremista do capitalismo. Porque o capitalismo elevado ao extremo se apega naquilo que o constituiu. Violência, guerra, escravidão, racismo, machismo, roubo. E aí você precisa naturalizar e não apenas, você precisa glorificar esse tipo de pensamento. Então é muito perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Desde o ponto em que as elites ocidentais largaram o paradigma tradicional de visão de mundo, de busca da verdade e do bem. Então, quando a gente fala de progressismo, a gente está falando, em certa medida, da própria estrutura do pensamento das elites ocidentais. Estrutura de poder mesmo, inclusive. Porque você tinha uma ascensão da burguesia lá atrás e tinha que legitimar a ascensão da burguesia. Daí que o liberalismo, em grande parte, surgiu. John Locke foi pago para escrever as ideias dele pelo primeiro conde de Shaftesbury, que é o criador do Partido Liberal Britânico, do Whig, no caso. Inclusive, se você pesquisar o termo Whig History, em inglês, é sinônimo de progressismo. Ah, é? Whig History quer dizer a história sempre evolui. Então, o pai do liberalismo foi ideólogo de um partido cuja própria descrição do partido significa a história sempre evolui. Entendi. Daí, progressismo, né? Progressismo significa, basicamente, que essa mudança histórica, nessa linha mais desconstruída, equivale a uma evolução gradual em relação a um mundo mais igualitário, justo e o que seja. Que é uma ideia muito mística, novamente, né? Pra mim, envolve muitas religiões antigas, sabe? Essa visão meio de, cara, misticamente vamos viver aqui um paraíso terreno. Na Terra. E eu acho que isso tem a ver, sim, com certeza, com heresias antigas, porque tinha essas heresias do cristianismo que falavam de paraíso terreno, de coisas assim, vamos ver sem roupa na Terra, todo mundo não vai ter problemas, vai todo mundo se amar. Tinha esses franciscanos espiritualistas, né, que era uma dissidência radical gnóstica, ou seja, uma linha religiosa herética. Tem o Flower Power nos anos 70, tem aquela coisa do drogas, sexo e rock and roll. Aí as pessoas pararam todo mundo para olhar os Estados Unidos como o país conservador, o país da direita. Mas, cara, olha bem. Michel Foucault escreveu a obra dele nos Estados Unidos. A Escola de Frankfurt, que é o marxismo cultural, Estados Unidos. Movimento hippie, Estados Unidos. Muito dessa coisa do movimento feminista, Estados Unidos, toda coisa foi por ali. Movimento woke. Tudo isso tem a ver com o capitalismo, né? Capitalismo. Se ele é o centro do capitalismo, não é que ele se produza mais, mas a gente acaba tendo mais acesso ao que é produzido ali. A gente conhece Foucault, mas a gente não conhece o que estava sendo produzido na China, na Índia, né? A gente conhece o que é enlatado pra gente, né? Isso é obra do imperialismo, né, gente? E a outra, né? Ninguém está negando que progressismo e liberalismo é a mesma coisa. O ponto que me preocupa da fala desse cara é que ele parece ser um reacionário, né? Ele está com muito tato, mas me parece com o objetivo de criticar esse movimento todo, que é algo do liberalismo, que é algo do capitalismo, né? Para defender aquilo que é ainda mais grave, né? Porque esse progressismo é aquilo que existe no capitalismo quando o capitalismo não está em crise. Quando o capitalismo não está em crise. Porque quando ele está em crise, aí vem botão de pânico. Aí vem extrema direita. Aí vem tudo que vem baseado naquilo que o capitalismo tem de pior. E me parece que é por onde esse rapaz aí está querendo defender. Que agora também vem de lá, Estados né? Unidos. Ou seja, porque a pessoa não entende a coisa do liberalismo e do progressismo e o quanto ele pode radicalizar. Todo mundo tomou... essa oposição à Guerra Fria foi fixada na mente de todo mundo. Fala, cara, tem o socialista e a direita que é os Estados Unidos. O que está sendo excluído dessa equação é, sei lá, toda a tradição ocidental que está fora desse binômio moderno. Não é o Federal Reserve americano e Harvard, que eu tenho que optar por o establishment americano versus o establishment russo chinês. Eu não sei, eu não recebi esse memorando, sabe? Eu tô em outra cultura. E daí agora os caras estão cobrando e falam, cara, você tá do lado Rússia e China e a pauta política, o noticiário está sendo dominado por essa briga. Fala, olha, talvez tenham coisas de sanidade que o todo da cultura moderna perdeu. É igual você pegar lá na Segunda Guerra, tinha lá os nazistas de um lado e o Stalin do outro, lutando um contra o outro. Quando você conversa esse tipo de briga, você já vê, cara, o mundo moderno tá entrando em brigas que não tem sanidade mais a briga não comporta mais uma sanidade. O cara pode preferir um lado ou outro. Como assim? Por que não tem sanidade o Stalin brigar com o Hitler? Não entendi.
Mas O tudo meu bem. ponto não é, o cara pode preferir os Estados Unidos à Rússia ou qualquer coisa. A minha discussão não é essa. Minha discussão é outra. É que tem um princípio que eu, pós-iluminista, e eu não estou idealizando o mundo antigo de maneira alguma, não é tudo rosas e maravilhoso. O mundo medieval tá longe de ser rosas. Mas também tá longe de ser puro horror, que nem é descrito pelos ideólogos, não é assim também. Tudo na vida tem grandes pessoas, pessoas ruins. Você vai ler uma vida no São Francisco de Assis, no São Tomás de Aquino, de um Carlos Magno, você vai ver grandeza nesses homens. Você não vai ver pura ruindade. Não existe isso. Aliás, Né? Positivismo, história palaciana, né? E o povo como é que vivia nessa época aí. Enfim. O cara é um deus vultinho, cara. Olha que horror, cara. Porque a Idade Média, ela foi assim, na Europa, né? Na Europa. Não tô falando de um curto espaço de tempo, num curto pedaço de terra. Que é a Idade Média na Europa. Foi uma carnificina, né, gente? Uma miséria desgraçada, um retrocesso tecnológico, inclusive. Poucas coisas andaram para frente. Nós tivemos alguns avanços nas universidades, avanços agrícolas, mas houve um retrocesso urbano, sumiço da moeda. Tá? É a Idade das Trevas, né? Então se instaurou a tortura, inquisição, né? A gente teve peste negra, peste bubônica, guerras justas para tentar controlar a carnificina, né? Pela total ausência de centralidade de Estado. Assim, um período extremamente corrupto da Igreja Católica, né? Onde ela acabou passando por processo de reforma, contra-reforma, no meio desse gigantesco processo de corrupção. Uma Idade Média que inventou, por exemplo, cruzadas para tomar as terras dos muçulmanos, para resolver o problema de superpopulação da Europa, com uma mentira tosca a respeito de libertar a Terra Santa das mãos dos mouros infiéis. É um curto período de tempo, num curto pedaço de terra. O mundo não se resume, né, naqueles anos lá, ao que aconteceu naquele pedaço da Europa. Mas essa turma, meio Deus vultinho, fica idealizando uma coisa que só é verdade em desenho animado, em jogo de RPG, em livro de fantasia medieval, literatura, né? Porque na realidade não foi isso. Na realidade não foi isso, né? A gente teve um colapso do Estado Romano, que foi substituído por um outro modelo que não conseguiu sustentar no longo prazo e que enfrentou um grave processo de ruralização da economia, onde a política acabou sendo dominada pela Igreja Católica, que era a maior senhora de terras da Europa na Idade Média. E aí aconteceram as maiores barbaridades que você pode imaginar, né? Culminando com a igreja referendando a escravização dos africanos já ali no século XV, quando estava mais interessada em catequizar os indígenas, né? A partir lá do desenvolvimento da Companhia de Jesus, com Inácio de Loyola. Basicamente é isso. E essa galera gosta de ficar idealizando este período, né? É lógico que não foi só tragédia, não. A gente pode pensar muitas coisas interessantes, muitos avanços culturais, sociais, lógico, mas grosso modo foi isso. Foi uma época de miséria, morte, tortura, escuridão, ignorância, né? Porque ainda destruiu todo o conhecimento grego, né? As obras do Aristóteles, por exemplo, só tivemos conhecimento porque os árabes preservaram. Porque a Igreja Católica botou fogo em tudo, destruiu tudo. É isso. muito da grandeza medieval vinha da dificuldade do mundo. Entre ataque viking, coisa queimando, Nossa, praga, cara, os caras... que viking, maninho, que viking, cara. De tantos povos, né? Daquela raiz ali, você vai falar logo dos vikings, o mais idealizado dos povos de todos. Um povo miserável, quase que insignificante na história. Que coisa besta, tia. tinham que levantar e falar, cara, vamos estudar, vamos construir os mosteiros, vamos construir Na Idade Média surgiram muitos dos livros que a gente tem no mundo antigo foram preservados pelos monges copistas. O desenvolvimento da música, a notação Dó, Ré, Mi, vem de um salmo. Quando a gente fala Dó, Ré, Mi, é um salmo. Nossa, cara, realmente, né? Perto do que eles destruíram, né? Do que se apropriaram dos outros, naquele mundo de miséria. Uma grande miséria, né? Se foi um tempo que se repartiu miséria, foi a Idade Média Europeia, né?
O medieval que foi quem fez a notação. Os medievais fizeram assim. Os medievais foram pioneiros da notação musical e a música clássica começa a se desenvolver a partir das catedrais, da música das catedrais. Os caras tocavam em órgãos. As universidades foram criadas na... E aí depois isso acabou dominante por causa do que veio depois. Mas aí já existia música no mundo árabe, já existia música no Extremo Oriente, e já tinham os seus próprios padrões que não se transformaram nos dominantes por uma questão imperialista. na Idade Média. Roger Bacon foi um dos pioneiros do método científico. Então tinha muita coisa boa também no mundo medieval. Mas o que eu tô falando não é voltar pro mundo medieval, mas é entender as coisas do mundo romano também. O mundo romano tinha muita coisa ruim, sei lá, os caras crucificavam pessoas pra lembrar da história. Mas, pra você crescer na política em Roma, você tinha que servir o exército, você tinha que mostrar valor até poder administrar um prédio público. Eles tinham muito uma cultura de, cara, somos Roma, somos unidos. Se você não fosse escravo, né? Tem esse detalhe, entendeu? Que metade da população era escrava no Império Romano. Tem só esse mero detalhe, entendeu? Se você fosse da classe proprietária, você podia ter essa vidinha aí, né? É um detalhe que essa galera também... Cara, é impressionante como o discurso dessa turma é sempre recortado por valorações morais. Que, na boa, não me interessam. Não me interessam. Porque elas são frívolas. Entende? Então, assim, não tem significância, porque você troca um por outro e os padrões continuam, então não é uma questão moral, é uma questão estrutural. Tinha uma visão, advindo até do fato de ter guerra o tempo todo, de unidade que a gente perdeu, inclusive de sentido de serviço. Na filosofia grega, claro, tem muitas virtudes. Então, ao invés de demonizar todo o passado, por que a gente não pega e encontra o que tem de maravilhoso? É que tá, moça, ninguém demoniza o passado. A gente tem que entender o passado. O passado é parte constituinte do nosso presente. Assim, a gente não estuda história para entender o passado, a gente estuda história para entender o presente. Tá, gente? É isso. Porque se a gente sabe o caminho que a gente percorreu, a gente sabe onde é que a gente tá. É isso, né? E é lógico que eu posso aqui falar que a Idade Média foi a Idade das Trevas, foi um horror, etc. Para se contrapor a quem está querendo pagar de Deus vultinho, glamourizando e idealizando um processo que foi extremamente violento, né? Um processo que foi aquele que produziu a gênese do capitalismo, né? E a gente sabe que essa produção foi conquistada a ferro e fogo, com violência, com guerra, com invasão de território, com genocídio indígena, né? E a religião cristã foi um dos instrumentos utilizados, né? Uma das questões é instrumentalizar todo este processo. Então, para nós é importante conhecermos essa história, não para demonizar, mas muito menos para idealizar, glorificar. É isso que nos interessa. É compreender as estruturas que nos formataram para entender quais são as nossas chagas e para que a gente também possa superar essas questões que fazem parte das nossas estruturas. Maravilhoso nesse passado e começa a restaurar para resolver as crises contemporâneas, porque senão a gente está partindo de um ponto muito pobre, entendeu? Eu dependo só do que eu tenho agora, é a tirania do agora. Tô citando muito o Chester hoje, porque é muito bom, encaixa, mas o Chester tem outra. Democracia dos mortos. Fala tanto democracia, por que não entra a democracia dos mortos? Que chamar as pessoas do passado para o debate atual. Como assim? Quando eu só discuto a política... Mesa branca sem entrar na espiritismo. invocação, a gente tá tentando fazer isso aqui agora. Não, temos que discutir agora. Lula e Bolsonaro. Tá bom? Discussão Lula e Bolsonaro, acho relevante. Tem a minha posição em relação a isso, claríssimo, mas sei lá, né? Tem milhares de anos de história e milhares de ideias políticas que não estão sendo discutidas. Estão fora da mesa, estão fora do debate, estão fora... cara, que pensamento mais ingênuo, né? Todo debate histórico, ele está presente porque o debate de hoje, ele não anula todas as premissas do passado, gente. A gente vai discutir política, todas as linhas políticas... tudo que foi produzido academicamente, filosoficamente, tudo isso
Faz parte do debate. O conhecimento ele é cumulativo, né? E isso é uma das coisas mais fascinantes do gênero humano. Mas, enfim, não conhecia, né? Mas é interessante. E eu acho que a parte mais fundamental desse React é aquele momento onde eu chamo a atenção para o perigo do reacionarismo. Por que que o reaça é tão perigoso? E por que que eles são tudo próximo? Sabe? ANCAP, neoliberal, neonazi, tudo tem um fator em comum que é a ideologia reacionária. E essa a gente tem que ter muito, mas muito cuidado mesmo.